No ar, mais um programa Histórias e Conquistas, e hoje numa edição muito especial, eu estou aqui na Universidade do Vale do Itajaí para conversar com o nosso professor, Dr. Alceu de Oliveira Pinto Júnior. Ele tem uma sólida carreira construída na área jurídica e atualmente está como secretário da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. Não perca! Doutor Alceu, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Doutor Alceu, eu vi que o senhor tem um currículo bastante sólido, principalmente na área jurídica. Esse gosto, essa paixão pelo direito, como que nasceu? Eu estava no Exército, na época que entendi, eu fiz engenharia elétrica antes de cursar o direito, quase concluí engenharia elétrica até o último ano. E na época eu entrei muito cedo na universidade e foi a época de ir para o Exército, a época de servir. Eu acabei fazendo NPOR, cursando NPOR e seguindo carreira dentro do quartel. Fiquei quase 10 anos. Foi nessa época que eu me interessei por direito e entendi de cursar. E você acabou optando pelo crime, é criminalista. Isso, Por quê? Foi oportunidade. Na época de formado, abre o escritório para atender do alfinete ao foguete, para entender de tudo ali. Mas acabou com direcionando para algumas atividades dentro do crime, foi na época bicheiros ainda. Fui contratado por um bicheiro, acabou sendo contratado por 3, 4 bicheiros ali e trabalhando mais na área criminal, acabei tomando gosto pelo crime. Me lembro até o ano que eu abandonei as outras áreas do direito. 2002 teve uma reforma do Código de Processo Civil, eu estava indo para a livraria para me atualizar com os livros de processo civil, na metade do caminho eu disse, não é isso mais que eu quero, eu vou completar minha coleção de processo penal, eu vou ficar nessa área. Eu sei que o senhor teve diversos cargos administrativos. O senhor pode citar alguns para nós? Em 94 eu comecei a dar aula na Univale, eu saí do Exército em 1990, e em 94 comecei a dar aula na universidade, e em 97 assumi a coordenação do curso de Direito em Biguaçu, e fiquei como coordenador Biguaçu, São José, Cobrasol, naquela região. Fiquei até a semana antes de entrar na Secretaria, de assumir a Secretaria de Segurança Pública em fevereiro deste ano. Nós estávamos comentando nos bastidores que no Brasil não teve um coordenador que ficou tanto tempo. 20 anos como coordenação, não teve nenhum doido suficiente para assumir essa responsabilidade, não. E foi interessante que nós estávamos comentando a diferença do aluno no ano de 1997, no ano 2000, para hoje. Mudou muito esse perfil, né? Hoje o curso de Direito, o curso de Administração, o curso de Pedagogia são os cursos que mais têm alunos no Brasil. O Direito tem cerca de 800 mil alunos no Brasil, se formam mais ou menos 80 mil por ano, 80 mil alunos por ano. Se for fazer uma conta muito rápida, um ano tem 8 mil horas, então se formam 10 alunos por hora no Brasil, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 10 alunos do direito. Então é um mercado completamente diferente, o ingresso passou a ser completamente diferente. Quando eu fui cursar o direito, era 32 candidatos por vaga. E essa relação de vaga para candidato, ou até de uma seleção para os cursos, ela mudou durante o tempo. Hoje nós temos, não só no direito, em vários cursos, acabamos no Brasil tendo mais vagas do que alunos, propriamente dito. Então a possibilidade de acesso, essa é a grande vantagem, a possibilidade de acesso ao ensino superior melhorou muito. Mas há uma mudança não só no perfil, não só no padrão do aluno, como no perfil do aluno também. Outra é uma geração completamente diferente da minha geração, que, pasmem, alguns mais novos, não existia internet, não existia celular, não existia rede social, não existia... o máximo que tinha quando eu era aluno de graduação, o máximo da informatização era um cartão perfurado para fazer a matrícula. Não existia toda essa tecnologia que nós temos hoje. Isso mudou completamente o perfil dos alunos. Eu imagino que deva mudar o perfil dos professores. Necessariamente nós precisamos mudar o perfil dos professores. Não dá para continuar ministrando aula como eu recebi aula, com excelentes professores, mas como eu recebi aula, nós estamos ainda muito próximos do que fazíamos há 30 anos. Uma pessoa em pé falando durante algumas horas para um grupo sentado. Essa relação com o grupo de alunos que nós estamos chegando, com acesso à informação que tem, com a dinâmica que tem das redes sociais, da internet, essa relação não dá mais para manter em sala de aula, sob pena de nós não conseguirmos passar a mensagem, não conseguir fazer a construção do ensino-aprendizagem e
mudando o interesse, mudando o foco dos alunos também. Qual foi a sua maior conquista profissional? Eu tenho várias. Talvez as minhas maiores conquistas profissionais é ter 2 filhos formados em Direito. Também, dos 4 filhos, 2 são formados em Direito, uma é formada em Gastronomia e o outro tem 13 anos ainda está escolhendo o que é que vai ser. Ele não sabe se vai ser veterinário ou se vai para a ciência da computação. Ele vai achar um meio termo para isso ainda. Mas talvez as maiores conquistas fossem os meus filhos também formados em Direito. De todos os cargos administrativos que o senhor teve algum que foi o mais difícil? Teve épocas mais difíceis. Eu, oficial do Exército durante um tempo, fui procurador-geral da Câmara Municipal de Florianópolis, foi a primeira e até então a única experiência com servidor público direto voltado numa instituição política, né, que é a Câmara de Vereadores. Foi um momento difícil, mas foi de muito mais aprendizado do que de dificuldades. Esse momento da gestão com a Secretaria de Segurança Pública é um momento também muito difícil, mas também de muita aprendizagem também. E a coordenação de cursos, né, durante todos esses anos, tinha momentos que eram mais complexos e tinha momentos de plena satisfação a maioria dos momentos, plena satisfação com contribuir na formação, né, desse perfil jurídico brasileiro que a gente tem hoje. E teve algum momento de superação na sua vida? Sim, eu sofri um acidente de carro em 98, que eu passei muito tempo de molho, né? Cadeira de roda, perna quebrada, muito parafuso, muita placa nas pernas, muito enrolado. Naquele momento teve uma mudança. Eu estava trabalhando como trabalho até hoje, 3 turnos, né? E um dia o meu filho, quando eu saí pela primeira vez cadeira de roda no portão de casa, que era na mesma rua do colégio, ele disse: pai, tu vai ficar muito tempo em casa? Ele disse: não, vai tão cedo para não vai. Ele disse: que bom, então tu vai poder ver eu jogar futebol. Aquilo me torceu por dentro, porque assim, eu preciso me quebrar todo para assistir o meu filho jogando futebol. Daquele momento em época eu comecei a almoçar em casa todo dia, eu comecei a participar um pouco mais. Claro que a gente sempre pode participar muito mais da formação dos filhos, mas comecei a participar um pouco mais da formação e graças a Deus hoje meus filhos nós nos damos muito bem, contato direto e as demandas direto também. Montamos o escritório, isso foi um investimento meio doido que no final do ano passado a gente entendeu para montar o escritório com os filhos, eu e meus filhos e mais uma sócia ainda. E foi investimento na montagem do escritório. Quando terminou o investimento, bom, agora vamos mobiliar e dar andamento ao escritório. Fui convidado para assumir a Secretaria de Segurança Pública. Meus filhos quase infartaram, porque o pai, que seria o cabeça do escritório, não vai poder trabalhar, não pode mais advogar. Mas incentivei e tenho certeza que eles dão conta do recado também. E eu tenho meu pouso para quando precisar voltar, eu tenho meu pouso, que seria escritório. Então. Qual que é a maior preocupação hoje como secretário da Segurança Pública com relação ao Estado de Santa Catarina? Controle da criminalidade, certamente, né? Santa Catarina, talvez o grande trabalho hoje das forças de segurança é tornar Santa Catarina desinteressante para o crime organizado. Nós temos uma realidade de crime organizado no Estado, no Brasil, na América Latina, nós temos uma realidade muito presente do crime organizado e não acredito que possa ter uma solução ideal, que seria acabar com organizações criminosas num curto espaço de tempo, nem a médio espaço de tempo. Eu acho que o grande trabalho é tornar Santa Catarina, pelas suas características, desinteressante para o crime organizado. Tem uma disputa de rotas no Brasil e no mundo, de rotas de tráfico. Santa Catarina é uma das possibilidades. Nós temos uma fronteira internacional, temos divisa seca com o Paraná, que facilita a entrada no estado. Nós fizemos muita rodovia para escoar grãos e para escoar cebola e que também pode servir para escoar drogas, para escoar armas. Temos os portos de Imbituba até Paranaguá, nós temos uma série de portos lá. Então isso chama interesse para a organização criminosa. E o nosso trabalho é tornar isso desinteressante para as organizações. Tem alguma medida? Quais são as medidas? Nós fizemos um planejamento, uma análise de cenário, que não por coincidência, mas foi a meu estudo na tese de doutorado, fazer análise de cenários criminais. Então aproveitei bastante essa análise de cenários, nós nos juntamos, o Coronel Araújo Gomes da Polícia Militar, o Dr. Marcos Guizoni da Polícia Civil, nós nos juntamos várias vezes lá em casa, finais de semana, para fazer análise desse cenário e propor algumas ações, apresentar algumas ações. As ações que foram feitas foram mapeadas de curto, médio e longo prazo, as ações foram implementadas e deu certo, que a gente conseguiu reduzir muito os índices de criminalidade e aumentar a qualidade das apreensões que estavam sendo feitas, tanto de droga como de arma pesada, principalmente. Nós estávamos falando sobre os celulares em sala de aula. Como que é o controle dos celulares nos presídios?
Os presídios têm características bem próprias hoje, né? Acho muito complexo essa relação de celular ou a própria relação do chip do celular dentro com o ingresso no sistema prisional. Não é uma característica só de Santa Catarina. Santa Catarina tem um grande controle sobre isso, mas no Brasil, em uma série de outros países, tem esse problema de como controlar essa comunicação interna com comunicação externa. Não é simples, é só não deixar entrar celular dentro do presídio. Tem 1 milhão de formas de entrar para o celular. Já tem bloqueadores de drone para não entrar celular por drone. Tem um determinado presídio, não é aqui em Santa Catarina, que os presos adotaram um gato. O gato um dia comia dentro do presídio, um dia comia fora do presídio. Ele fazia esse trajeto todo dia. Até que o gato começou a fazer o trajeto com o celular amarrado nele. Nós temos história de celular sendo jogado para dentro dos muros do sistema com arco e flecha. Nossa. Não sei se matou alguém nesse arco e flecha, mas pelo menos o celular entrava lá dentro. Então, entrava no sistema. Então, tem muitas formas, tem muitas necessidades de controle, né? Necessidade de bloqueamento de alguns sinais específicos que não afete as comunidades. Para isso, o sistema prisional tem que ter lugares muito específicos também. Há uma série de medidas que devem ser tomadas, mas talvez a principal medida ela seja na entrada e na saída do sistema prisional. Na entrada, para evitar de colocar tanta gente dentro do sistema prisional, o Brasil tem pelo menos a terceira ou quarta maior população prisional do mundo. Nós perdemos com certeza para os Estados Unidos e para a China e não sei se perdemos para a Rússia. Mas em números absolutos a nossa população prisional é muito grande. Ou seja, nós prendemos muito, efetivamente prendemos muito. E o problema da saída do presídio também. Hoje a média de pena no Brasil é de 4 a 8 anos. Então, em 6 anos, metade da população prisional hoje, que chega a quase 800 mil pessoas, em 6 anos essas pessoas estarão na rua. Quem serão essas pessoas dos presos que estão hoje? Ou melhor, quem que nós queremos que sejam essas pessoas? Porque nós temos 4, 6 anos para trabalhar essas pessoas dentro do sistema prisional e depois colocá-los na rua. Fica a cargo da organização criminosa formar essas pessoas ou fica ao nosso encargo? Quem é a pessoa que nós queremos? Dissociado, alguém não ressocializado ou um consumidor e pagador de impostos, que talvez seja o grande foco capitalista que se quer das pessoas. Mas, enfim, como que nós estamos trabalhando para que as pessoas saiam de lá para formar sua família, formar sua vida, consumir, pagar impostos, serem felizes? O que é que nós estamos fazendo para essas pessoas saírem? Estamos fazendo muito, tem muita coisa sendo feita. Mas nesse universo de população tão diferente que entra no sistema prisional, para a rapidez e o universo que nós temos que devolver à sociedade, resolver um problema, muitas vezes social, de formação, moral, de oportunidade de 20 anos que a pessoa teve, em 4 ou 6 anos vamos tentar resolver e colocar essas pessoas na rua também. É uma missão ingrata, inglória, difícil, que também não é uma exclusividade nossa, uma exclusividade mundial. Schwarzenegger, quando foi governador da Califórnia, teve que soltar 30 mil presos. A brincadeira é que ele disse, hasta la vista, baby. E lá se vão os presos embora. O que é que nós precisamos fazer? Quais são algumas ações que foram implementadas? Hoje, no sistema prisional, está a cargo do secretário Leandro Lima, que é um exemplo não só para Santa Catarina, é um exemplo para a América Latina. A experiência que ele tem em sistema prisional, ele é convidado para um monte de locais para dizer assim, como é que está dando tantos bons resultados em Santa Catarina. Mas a formação profissional, a capacitação para o trabalho e a formação intelectual, então, agregando o conhecimento normal, né, de formação, acho que são 2 grandes diferenciais. Sair mais evoluído academicamente, com a formação de ensino médio, pelo menos, e sair com alguma competência profissional, mesmo em qualquer das profissões, ou alguma competência profissional para que possa atuar fora do sistema. Doutor Alceu, nós temos que dar um tempo para o break, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta hoje conversando com o nosso professor do curso de Direito, Dr. Alceu de Oliveira Pinto Júnior, e ele também está como secretário da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. E estávamos conversando sobre as condições atuais da secretaria. Professor, no decorrer da sua vida, que habilidades que o senhor teve que desenvolver para ser quem você é hoje? A Univale me ajudou muito, o Exército me ajudou muito com algumas habilidades durante o tempo que eu fiquei no Exército.
essa questão de trabalhar em equipe, de tomar decisão propriamente dito, me ajudou muito. E a Univale também me ajudou muito durante esse tempo, trabalhando como a gestão, de montar equipes, trabalhar com equipes novamente e fazer planejamentos do que se espera a curto, médio e longo prazo. Eu acho que essas características, tanto de tomada de decisão num tipo de formação, quanto planejamento, gestão de pessoas numa outra oportunidade profissional, acho que essas me ajudaram bastante nesse meu momento profissional agora. Mas eu imagino que o Exército também te deu bastante disciplina. Sim, com certeza. Esse o foco no resultado, o foco determinado em determinadas questões, ele vem muito da minha época do Exército. Bacana. Com relação à brigada militar, policiamento militar, nós temos um número hoje que atende às expectativas da população, consegue manter uma segurança, como que está isso? A questão tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias, do Corpo de Bombeiros Militares e também do DETRAN, que está na mesma secretaria, a questão de efetivo ela é sempre um problema. E também novamente, não é um problema só nosso, é um problema de qualquer lugar, tem um problema de efetivo. Não é um problema que vai ser solucionado a curto prazo, mesmo porque não se sabe qual é que é o efetivo ideal. Não existe uma fórmula, embora existam algumas propostas de fórmula, não existe uma fórmula que diga qual é o efetivo ideal, porque depende da cultura, da região, dos problemas que existem, dos equipamentos de viatura, comunicação, depende de uma série de fatores para dizer qual é o efetivo ideal. E efetivo ideal tem um orçamento. Existe a segurança pública ideal? Existe, mas o orçamento é infinito para isso. Como nós não temos orçamento infinito, tem que viver com determinada realidade. Cuidado que tivemos da equipe, junto à Secretaria de Segurança Pública, é ter outras oportunidades. Tem várias iniciativas que já se sobrepõem à necessidade de efetivo. Por exemplo, a Polícia Militar de Santa Catarina desenvolveu uns sistemas de tablet que acompanham as viaturas e que dão muita agilidade para o tipo de serviço que eles desempenham. Antes, o tempo médio de atendimento, antes da figura do tablet, o tempo médio para atender uma ocorrência por uma guarnição militar era de 50 minutos. Com o desenvolvimento do sistema, o tempo médio passou para 20 minutos. Isso é o mesmo que dobrar o efetivo operacional de uma corporação inteira, com o uso de tecnologia. Hoje nós estamos apostando em tecnologia, em inovação e inteligência, principalmente, para focar as ações e isso, então, dar mais efetividade às ações da polícia do que um aumento de efetivo propriamente dito. O senhor, eu sei que foi também coordenador do Exame da Ordem, trabalhou na parte de gestão. O que o senhor percebe que é necessário para uma pessoa ser um bom advogado? Muito dela, claro, vincular-se a uma boa instituição, aquela que tem professores preparados, né, que tem uma estrutura pedagógica condizente com aquele resultado que ela quer, e muita dedicação e esforço. Direito é livro grosso, letra miúda, sem figura. Quem não gosta disso, sem figura não. Tem o Vigiar e Punir do Foucault lá, que tem o sistema panóptico de como construir penitenciárias, tem umas figuras. Mas nos demais é difícil da gente encontrar algum rabisco nesse sentido. Então quem não gosta de leitura e de manter uma constante atualização, constante estudo, talvez tenha que procurar uma outra área. Eu não sei qual é a área que não precisa estudar, mas a do direito eu tenho certeza que precisa muita dedicação. Com o universo que nós temos do direito hoje, se formando 10 novos bacharéis por hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a concorrência nesse mercado é para aqueles que estão melhor preparados. E qual que era a preocupação, assim, na hora de fazer o exame da OAB? Ele tem uma característica de ele se tornar um exame que não seja aquela pegadinha e nem seja decoreba de legislação. Tanto que hoje se pode ver essa evolução do exame hoje. Hoje nós temos, mesmo nas questões objetivas da primeira prova, muitos casos. Tem uma parte descrevendo o caso, tem uma parte relacionando a pergunta com aquele caso específico e a questão das respostas depois. Então tenham cuidado para ter um equilíbrio em relação a esse tipo de questão e que possa abarcar as várias áreas que estão previstas no edital lá, que possa abraçar todas elas, tendo uma questão de interdisciplinaridade também. De linkar direito civil com processo civil, direito penal com processo penal, a parte material com a parte processual. Então tem uma preocupação muito grande que era para diminuir a distância que tínhamos do exame da ordem para o ENAD. O ENAD tinha um perfil completamente diferente do exame de ordem. E hoje as duas estão muito mais próximos, assim. Então, para aquele tipo de raciocínio para uma prova, para um exame, o raciocínio passa a ser muito parecido. Muito bem. E quais são as expectativas para o futuro?
O futuro hoje ele está em suspenso, porque tem esse desafio da segurança pública, né? Eu penso que no futuro eu não quero abandonar a Univale, né? Eu não quero largar a Univale. Aqui eu fiz grandíssimos amigos e fiz uma carreira toda aqui dentro. Sei que tem um desafio da segurança pública que, estando ou não na secretaria, ele não vai se encerrar, o trabalhar em prol da sensação de segurança das pessoas, isso na secretaria, ou dentro da academia, dentro da universidade ou em outro lugar, vai ser uma constante, que já era minha linha de pesquisa, já era meu campo de trabalho, então continuará sendo uma constante. O desafio é passar essa fase com bons resultados agora, porque nessa fase nós temos índices criminais, aquilo que mais afeta a população, então a preocupação é muito grande. Quais seriam esses bons resultados? Quais são as expectativas? Existem algumas médias internacionais que a gente consegue, que são aceitáveis. Não existe um número ideal. O número ideal é que ninguém matasse ninguém, mas isso é impossível. Então tem parâmetros internacionais que a gente consegue chegar, dependendo do tipo de população, do número da população, tem alguns parâmetros que a gente consegue desenvolver. Nós estamos próximos desse número. Santa Catarina é privilegiada nesse sentido, pelo tipo de polícias que tem, principalmente, né? São completamente diferentes de outros estados da federação. Esses dias, numa reunião de comandos, eu passei 2 elogios para eles. Um elogio de um general que disse que ia precisar muito de Santa Catarina porque tem as melhores polícias do Brasil. E outro elogio de uma interceptação telefônica de 2 criminosos, um daqui e outro de outro estado, conversando, e um reclamava com o outro que tinha perdido muitas armas para a polícia, e o criminoso daqui disse: mas tu sabe que aqui não dá para comprar polícia. Então são 2 elogios de 2 pontas bem diferentes que tornam a nossa polícia muito diferente. Eu acho que esse é o grande desafio, manter a polícia que nós temos hoje em Santa Catarina, tanto a militar quanto a civil, nesse padrão que eles têm, de exemplos. Legal. Professor, nós vamos para o quadro Perfil agora. O senhor topa? Vamos. É um jogo rápido de perguntas. Idade? 54, acertei a primeira. Família? Separado do primeiro casamento, 4 filhos num segundo relacionamento. Trabalho? 3 turnos por semana, coitado do motorista, nós temos que arrumar 2 motoristas. Começa às 7 horas da manhã e termina às 10h30 da noite. Feliz. Time de futebol? Figueirense Futebol Clube, Furacão do Estreito. E como eles estão? Eu não sei, se não me perguntar o nome de um jogador, eu não sei, mas estou torcendo para ele. Se o Avaí tem alguma referência, o Avaí não está bem. Tá bom. Religião? Católico, de ir na missa e rezar para Nossa Senhora. Ah, eu também. Fazer novena, inclusive. Eu também. Estou na novena Nossa Senhora do Desterro, terrível. No 7 Ave Maria, 7 Pai Nosso, mais um Creio em 2 Pais depois. Inclusive agora, dia 13 de maio, é Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima e 13 de maio é São Benedito também. É verdade. Fracasso? Talvez um casamento que eu não pude manter por tanto tempo. Sucesso? O ser feliz junto com meus filhos, ser feliz profissionalmente. Ídolo? Raul Seixas? Raul Seixas. Política? Não tenho um grande movimento, mas sei da extrema importância que a política tem nas nossas vidas. Brasil? Perspectiva de futuro, possibilidade de futuro, uma geração nova, com novos exemplos, com novas possibilidades. Eu acredito muito nisso. Maior defeito? Tem um monte de defeito. Eu gosto daqueles defeitos assim, sou perfeccionista, gosto daquele defeito. Eu acho que eu sou preguiçoso, eu demoro para acordar e demoro para dormir. E acabo, às vezes, tomando algumas decisões talvez com mais informações eu teria decisões mais tranquilas, mas não deixo nada sem decisão. Maior qualidade? Sincero, às vezes demais. Não sei, acho que devia ficar lá dos defeitos lá também, mas acho que a minha atual companheira diz assim, tu não consegue esconder o que tu está pensando. Né? Então, realmente, o que eu estou pensando, se eu estou contente com aquilo, eu digo, eu não consigo esconder, e se eu não estou satisfeito, fica estampado que eu não estou satisfeito com alguma coisa. Bastante transparente. Bastante transparente. Medo? Filme de terror, palhaço. Não, e não aceito, eu não vou ver e não faz brincadeira porque eu não gosto. Né? Meus filhos, pai, hoje vão ver um filme de terror. Não vou, gente, para com isso. Liga um filme de terror lá no canal na hora que eu estou chegando para dizer, gente, desliga esse negócio. Eu não durmo depois, sonho com aqueles negócios lá, não gosto de filme de terror. Sonho? Sonho tranquilidade, sabe? Talvez um dia conseguir estar tranquilo um dia inteiro. Com a família, com os filhos, profissionalmente, na academia, no carro, estar tranquilo o dia inteiro. Talvez seja um sonho.
Professor, o nosso programa tem como objetivo inspirar pessoas a realizar os seus sonhos. O senhor tem um recado para deixar para o nosso telespectador? Para eles realizarem seus sonhos? Que o senhor acha importante? Foco e fé. Isso aí não é brincadeira, não. Sem fé nós não conseguimos chegar, né? E uma coisa que eu aprendi até que faz pouco tempo, pensamento positivo. Eu sempre fui de mapear quais são os problemas que eu posso enfrentar na frente, imaginando que eu estaria preparado para os problemas. Eu descobri que imaginando os problemas, parece que eu estava atraindo os problemas, eu só conseguia olhar o problema na frente. Hoje eu me preparo muito mais para os grandes desafios, assim, quais são as boas soluções que eu tenho, penso positivamente. E esse pensar positivo atrai positivo. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi um prazer ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Também queremos agradecer ao nosso telespectador. Obrigada pela sua audiência. Fiquem com Deus e até semana que vem.